Olá pessoal, vou fazer um vídeo bem rapidinho aqui da cidade de Jijoca, de Jericoacoara, aquela famosa praia de Jericoacoara, é aqui do lado, no estado do Ceará. Fugi no mês de julho da frio do inverno, do pós-enchente no Rio Grande do Sul. Vim para cá e é uma experiência muito rica em termos de linguagem. Eu me interesso pelo estudo das línguas e aqui a gente percebe muito a diferença dos sotaques, porque embora falamos o português, a língua é a mesma, né? O que a gente teoricamente estuda como a identidade de um povo pela sua língua, mas a gente questiona isso aqui porque o cearense tem, e nesse local específico, um sotaque muito específico do seu português, que eu muitas vezes me deparei com um desentendimento, não conseguia entender, então pedia para repetir, e um esforço para entender o sotaque do português local. Então questionando, né, mas essa é a minha língua materna? Claro que é assim, mas de fato há um esforço da gente para tentar entender o português dele, que muitas vezes deles, né, porque muitas vezes não... o sotaque é bastante diferente do da gente, até que a gente se acostume, né, com esse sotaque. E isso até a gente fala, né, numa questão de um esquema mental, né? A gente tem uma formatação, a gente tem que adequar o nosso cérebro dentro de um esquema para conseguir se adaptar ao formato de alguma coisa, né? Alguma coisa como uma algoritmização, poderia se considerar. Teoria do Fillmore, né, de 1980, teoria desses esquemas mentais. E isso eu também, que tem sido uma experiência riquíssima linguisticamente, porque a praia, né, de Jericoacoara aqui do lado é uma praia internacional, vem muito turista de fora, muito gringo, né, e aí eu conversei muito com esses falantes de outras línguas, né, o meu inglês, inclusive, assim, fui criticada porque estava falando português e misturando inglês. E aí eu tive que explicar, não é que eu estou, né, essa crítica não procede, porque de fato a gente que estuda isso sabe que eu passei o dia inteiro falando língua estrangeira, né, misturei francês, não falo tão bem assim, mas falo um pouco, e espanhol também. E o inglês, que é a minha língua de trabalho, foi a minha língua de trabalho há 30 anos, é uma língua que eu, de fato, consigo lidar muito bem. Então, fui criticada porque estava falando português e misturando eventualmente o inglês. E, bom, é a língua de trabalho, é a língua que eu passei o dia inteiro usando, então ela estava ainda na minha memória recente. Então, a gente tem o controle da língua, a gente consegue, quem fala língua estrangeira consegue controlar a língua, e de fato, assim, em termos de discurso, também conseguimos controlar a fala, a gente fala aquilo que a gente quer, mas isso até em certa medida, porque às vezes a gente não tem controle daquilo que fala, principalmente, por exemplo, nesse caso, né, a memória recente da língua estrangeira estava ainda, né, em ação. Então a língua portuguesa veio, não o sotaque, mas assim, algumas palavras vieram em inglês, porque me faltava no português, e isso acontece porque eu já estava cansada no final do dia. Então, assim, esse xingamento ou essa crítica que eu recebi por estar misturando inglês com português tem explicação linguística. Esse code switching, né, que a gente chama, também acontece pelo fato de estar cansado, por exemplo, né? Os tradutores, quando eles trabalham 2 horas, tradução simultânea, eles têm que parar, porque o cérebro cansa, a gente força muito uma determinada região do cérebro, que é da linguagem, tem que parar, descansar, depois ele continua. Então, são processos que a gente não tem controle, porque são processos mentais, quando a gente fala em língua estrangeira. Por enquanto, em termos de linguagem, é isso. Tem muito mais coisa para falar. A gente está vendo Olimpíadas em Paris, agora eu estou aqui, mas a gente é o bico, né? Consegue hoje estar conectado em qualquer lugar, é lugar. Mas nas Olimpíadas da França agora, a gente tem visto os termos, né, do skate, do surf, são praticamente todos em inglês. Então a gente não pode ficar criticando, né? Se a gente vai traduzindo, nem dá conta da tradução, ou a gente vai usando em inglês mesmo, adaptando com o nosso sotaque aí, certo? Então a gente tem que pensar um pouco daquilo que a gente consegue controlar ou não em termos de linguagem. Será que a nossa identidade hoje
diante de um mundo tão marcado pela diversidade, não sei se vale a pena a gente criticar tanto assim as pessoas que estão vivenciando essa diversidade linguística. Um abraço e um beijo daqui, que já está encerrando esse mês aqui de calor que eu adoro, um lugar de uma natureza realmente exuberante. Um beijo.